saudar a todos do GT, queria saudar os palestrantes que eu já vou mencionar aqui, e também aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, dessas depois ter a oportunidade também de participar com perguntas e tal. Hoje, então, nós vamos ter, quinta-feira, 4 participantes, 4 conferencistas, né? O professor Tomi Akira Goto, da Universidade Federal de Uberlândia, o professor Danilo Sareta Veríssimo, da Unesp, o professor Erickson Sábio Fabretti, da PUC do Paraná, e o professor Claudinei Aparecido Freitas da Silva, da UniOeste. Então, eu vou obedecer essa sequência, não é? Vou imediatamente, então, passar a palavra ao professor Tomi, já vou dizer o título dele e dizer assim, nós temos uma preocupação com o tema que eu desrespeitei ontem, tá? Peço desculpas aqui ontem teve uma queda de internet, eu fiquei um pouco nervoso e acabei atropelando o tempo, peço minhas desculpas publicamente. Mas então a ideia é fazermos com 20, 25 minutos, né? Se passar um pouquinho não tem problema, né? Só para a gente ter esse cálculo, né? E aproveitar o debate em seguida, não é? Então, o professor Tomi Akira Goto, muito obrigado, não é, Tomi? A conferência dele é a natureza psíquica e o espírito, não é? Gerda Walter e o método fenomenológico na parapsicologia. Eu, mais uma vez, te agradecendo, e a palavra é sua, então, professor Tomi. Então, tá joia. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos e amigas. Queria né, por mais essa oportunidade do encontro do GT, né? Então, passar a palavra então para a palestra, né? O tema ele está à margem, né, vamos dizer assim, do tema da não tá, será que não está aparecendo o slide? Vocês estão conseguindo ver os slides? Eu acho que ainda não, Tomi. Precisa dar um tempinho, né? Vamos ver se ele entra. Apareceu. O meu tema também até bem dentro da própria, vamos dizer assim, filosofia da Gerda Walter, é um tema que está à margem ao tema do nosso encontro, né, Fenomenologia da Natureza, apesar de estar tratando, vou tratar da natureza psíquica, né? Então, professor, vou tratar da natureza. Oi. Será que, acho que na hora de clicar no apresentar, eu não domino muito essa tecnologia, mas se clicar em uma janela, eu não sei onde clicou, porque ela está aparecendo pequenininha, não? Para mim, pelo menos, está aparecendo ao seu lado, mas a tela é pequenininha. Acho que você tem que tentar no alterar layout, Furlan. Exatamente. Quando eu for apresentar o slide, eu faço isso. Assim, ó. Tá bem, ok. Okay. Por enquanto, eu estou só comentando o tema. Perfeito. Aí eu entro com os slides. Desculpa, querer ensinar tecnologia para japonês é impossível. Obrigado, Reinaldo, pela dica. Imagina. É porque, como eu estou acostumado a apresentar mais pelo Zoom, e é a primeira vez no Prezi, então pode ser que realmente tenha alguma falha aí no nosso andamento aqui. Mas então eu estava dizendo que o tema, ele então está à margem, né, como é a própria autobiografia da Gerda Walter, né, a outra margem, né, o nome da autobiografia dela, justamente indicando os temas marginais, vamos dizer assim, os assuntos marginais que ela acabou tratando durante o filosofar, né, a filosofia dela. Então, o meu tema também está à margem, não só no tema do GT, mas também, vamos dizer assim, à margem do tema, à margem da filosofia, né? Que é o tema da parapsicologia. Quer dizer, à margem também da psicologia, da filosofia, que é o tema da parapsicologia. Então, esse tema também faz parte de um ramo de pesquisa, né, que eu tenho desenvolvido na linha de pesquisa que eu trabalho, tanto na pós-graduação
da filosofia como na psicologia, que é contribuições da fenomenologia à psicologia, e fenomenologia e experiência religiosa, né? Então, isso também é um projeto que está dentro dessa linha de pesquisa. Então, na minha apresentação aqui, eu dividi ela em 3 momentos, né? Então, uma breve biografia, né? Só para contextualizar a Gerda Walter, que não é uma fenomenóloga muito conhecida, vamos dizer assim, aqui no Brasil, no ambiente mais acadêmico e na literatura, né, nas publicações. Contextualizar um pouco a parapsicologia. Não vou entrar aqui no debate atual da parapsicologia, que seria se é ciência ou pseudociência, mas vou mais tratar do contexto da parapsicologia no período, né, da análise do envolvimento da Gerda Walter, né, e entrar propriamente no assunto, então, que é o método fenomenológico na parapsicologia e a possibilidade daquilo que a Gerda Walter chamou de parapsicologia fenomenológica. Então, rapidamente, né, a breve biografia da Gerda Walter. Ela foi filósofa, escritora, como as mulheres naquele período, tanto como Edith Stein, Konrad Martius, Edwige Konrad Martius, e a própria Gerda Walter, elas tiveram dificuldades de assumir, né, cátedras na universidade. Gerda Walter, Edwige Konrad Martius só conseguiu depois dos anos 50, Edith Stein, como vocês sabem, acabou realmente fora do ambiente acadêmico, depois acabou morrendo no campo de concentração em Auschwitz, e Gerda Walter também, nem depois dos anos 50, conseguiu se estabelecer como professora, né, como acadêmica, professora, e se tornou, na verdade, uma escritora, continuou com as suas pesquisas, mas, na verdade, ela acabava publicando essas pesquisas, essas análises fenomenológicas em artigos, né, em jornais, em journals, né, e assim por diante. A formação acadêmica dela foi inicial dentro da política. Ela vinha, então, de uma família que tinha um ativismo político ligado ao marxismo. O pai dela era dono de um sanatório, Otto Walter, e tinha envolvimento com grandes personalidades ativistas, não tão intelectuais no sentido acadêmico, mas intelectuais no sentido do ativismo, né, do marxismo, isso que levou ela, então, a estudar as ciências sociais. No final das contas, ela percebeu, ao assistir, por exemplo, as aulas do Alexander Pifander, que as próprias ciências sociais careciam de fundamentação, isso uma trajetória muito parecida com a trajetória da Edith Stein, né, na psicologia, e acabou se envolvendo, então, né, com Alexander Pifander e o Geiger Moritz, e a partir deles, então, ela conheceu a fenomenologia. Depois de ter lido, então, investigações lógicas, as ideias do Russell, ela passou, então, a procurar o Russell pessoalmente, se envolveu com a escola fenomenológica, né, em Friburgo, se juntou aos jovens, né, filósofos da época, né, da sociedade filosófica ali fundada por Adolf Reinach, pelo Konrad Martius, né, a própria Edith Stein, e por fim ela acabou declinando, né, a orientação com o Russell, mas continuou com o tema fenomenológico com Alexander Pifander. Aqui está a tese de doutorado dela, que foi sobre a ontologia das comunidades sociais, onde ela acaba desenvolvendo o que ela chamou de vivência da comunhão, e ela faz uma análise das formações sociais, vamos dizer assim, e aí ela vai além da empatia, né, descrito por Edith Stein, e chega então no que ela chamou de vivências comunitárias ou de comunhão. Aqui também eu coloquei alguns escritos, né, que tem principalmente a ver com o tema que eu estou apresentando. Existem muitos artigos, em termos de obra mesmo, a tese de doutorado dela, que foi publicada no Yarbur, né, na época ali da escola fenomenológica, e depois, em 23, num pequeno artigo, e depois numa obra mais ampliada, em 50, ela publica, então, Fenomenologia da Mística,
E esses aqui são outros artigos, e no fim, né, mais para o fim da vida, ela publicou, então, a autobiografia dela, Para Outra Margem, né, do marxismo e ateísmo ao cristianismo. E aqui resume, então, vamos dizer assim, a trajetória biográfica, né, acadêmico, biográfica da Gerda Walter, né. Então, começou lá com o marxismo, né, com o ateísmo, passou pela fenomenologia e chegou, então, à questão da experiência religiosa e do cristianismo. Ela tem, então, ao conhecer a fenomenologia, essa mudança, né, do marxismo para a fenomenologia. Isso também não vai coincidir com uma experiência religiosa que ela vai ter, ali em 1918. Então, esses dois, vamos dizer assim, essas duas experiências, né, o contato com a fenomenologia e essa experiência religiosa leva ela, então, a mudar o foco das suas análises fenomenológicas, mesmo mantendo, né, a ideia de comunidades sociais, mas ela amplia, né, essa ideia para temas ligados justamente à experiência religiosa. Então, aqui, por exemplo, um artigo que ela publica logo em seguida. Foi também assistente, né, de Karl Jaspers, foi professora, né, privada-docente nesse período, não conseguiu se manter porque esse cargo, né, era um cargo remunerado, e remunerado por aqueles que se interessavam, né, por aquele curso, por aquelas aulas, e ela ficou um tempo, né, mas como o pai tinha deixado uma certa herança, né, ela conseguiu se manter, vamos dizer assim, mesmo não conseguindo, né, se oficializar na universidade, ela conseguiu se manter durante um tempo, né, mantendo suas pesquisas, né, e seus escritos. Depois ela passou a ser estenógrafa no hospital psiquiátrico. Esse artigo, esse estudo que ela faz sobre a estrutura psicológica interna da esquizofrenia, né, e aí num congresso de psiquiatria, ela acaba apresentando esse artigo, né, e ela tem uma boa recepção pelos médicos, né, a análise que ela faz. No entanto, logo em seguida ela é demitida porque, segundo consta, os médicos, né, ela era, na verdade, uma estenógrafa, uma secretária, né, de um conhecido ali, médico, psiquiatra desse hospital, e depois de um tempo esse médico passou a ser ridicularizado no sentido de que falavam que a secretária dele, vamos dizer assim, tem mais competência em termos, inclusive, de pesquisa que o próprio médico, né? Justamente por conta desse artigo que ela vai apresentar ali. E ela acaba sendo demitida. Depois, então, ela é encaminhada por um amigo para ser também assistente de pesquisa de um então, psicologista, melhor dizendo, né, médico, Albert Scheng-Notzing, que fundou ali a Sociedade Psicológica de Munique, ele que é o fundador. A gente conhecemos a fenomenologia, a história da fenomenologia, a gente sabe dessa sociedade por Theodor Lipps, né, com Max Scheler, Adolf Reinach, né, Dietrich von Hildebrand, mas o fundador dessa sociedade psicológica foi o Scheng-Notzing, né? Ela se torna essa assistente de pesquisa, principalmente no campo da parapsicologia, que eram então os estudos que Notzing fazia, né, promovia com os estudos parapsicológicos. Né? E aí então ela passa, né, a desenvolver estudos na parapsicologia, na experiência, na questão da fenomenologia da mística, da experiência religiosa, né? Eu vou pular porque eu já estou vendo que o tempo está avançando. Então vamos entrar aqui agora no assunto da parapsicologia, né, entre a psicologia e a filosofia. Então esse é o contexto, vamos dizer assim, da época, que se entende por parapsicologia, vamos dizer assim, se entende, né, como uma ciência moderna, que tem o objetivo de estudar os fenômenos parapsicológicos, parapsíquicos, tal como a telepatia, a clarividência, a precognição, a psicocinesia, né? Entendendo aqui como fenômenos psíquicos, fenômenos mesméricos, espirituais, metapsíquicos, parapsíquicos, né, que são diferentes dos fenômenos psicológicos. Né? Esse aqui é um ponto interessante. Normalmente, quando a gente fala de fenômenos psíquicos, há uma certa confusão entre os psíquicos da psicologia e os fenômenos psíquicos, que seriam parapsíquicos, né, ou metapsíquicos. Né?
Então, o termo parapsicologia, ele vem substituir o termo metapsíquica, né? O termo metapsíquica é um termo do Richer, Charles Richer, um médico também estudioso desses fenômenos psíquicos, inclusive prêmio Nobel, e Dessoir, então, substitui, né, inclusive uma mudança, vamos dizer assim, de um contexto mais intelectual, né, empírico, para um contexto mais experimental, laboratorial, o termo parapsicologia, no sentido de dizer que está além, né, daquilo que é psíquico, né, daquilo que é, então, psicológico, no sentido convencional da psicologia, e esse para significa não que é anormal, ele continua sendo normal, mas é algo que está além do psíquico. Né? Heine também Joseph Heine, também um famoso psicólogo e parapsicólogo, né, também atribuiu outro termo como percepção extrasensorial geral. Então, só para contextualizar, então, esses períodos da parapsicologia, né? A parapsicologia que a Gerda Walter vai se contextualizar, principalmente da parapsicologia alemã, está nesse período aí do chamado ocultismo científico, epistemológico e da parapsicologia, né? Um momento de transição desse ocultismo científico, que seria, então, esse ocultismo, vamos dizer assim, mais intelectual, filosófico, né? Para um ocultismo que passa a ser laboratorial, né? Então, aí a parapsicologia e também epistemológico. Tá? Aqui não vai dar tempo de nós passarmos todo esse processo, mas aqui eu só coloquei esse slide justamente também porque é um outro tema importante aqui nessa contextualização, que, no meu entendimento, uma influência muito forte para a própria fundação da psicologia científica, vem com a parapsicologia experimental, esse período da parapsicologia, quando ela se torna, né, mais experimental, esse período do ocultismo mais epistemológico para esse ocultismo mais experimental. No meu entendimento, isso foi um grande impulso. Vejam aqui, por exemplo, que Wundt, né, ele vai no ano da fundação do Laboratório de Psicologia Experimental, ele vai publicar esse texto, que é praticamente um livro, né, Espiritismo, uma autodenominada questão científica, onde ele faz uma análise das sessões, né, de ocultismo e de experimento ocultista que vários acadêmicos, né, faziam em Leipzig, né, e aí ele faz uma crítica sobre a técnica experimental utilizada. Isso, no meu entendimento, foi também um impulso, né, vem com o impulso de criar um laboratório de psicologia experimental para aperfeiçoar o método experimental. Tá? Então, aí nós temos vários, né, como Fechner e tantos outros, né? E aí a fundação da própria Sociedade, né, de Psicológica de Munique, que vem então inicia com esses estudos parapsíquicos, né, dos fenômenos psíquicos, depois se torna também um laboratório de psicologia experimental, claro que tem uma cisão ali, mas ele se desenvolve também como um laboratório de psicologia experimental. E aí, então, vem a proposta da Gerda Walter, né, dentro do campo da parapsicologia, então, desse contexto, né, da parapsicologia, vamos dizer assim, intelectual, filosófica, epistemológica, e a parapsicologia experimental. Então, vem aí a análise dela e a proposta dela do método fenomenológico. Né? Então, ela já pega um contexto, né, que esse contexto de transição, do período experimentalista para o período epistemológico, né? Então ela pega esse contexto, né? E ela já convive com uma certa crise, né? Onde vários fenômenos psíquicos, então, eles passam a ser ridicularizados porque eles não são comprovados, né? Muitos desses fenômenos não são comprovados nos laboratórios de parapsicologia experimental. Né? E aí ela retoma essa temática, então, né, de uma análise epistemológica na investigação parapsicológica. Então, ela passa, né, a ter a retomar a discussão epistemológica dessa ciência, que é a parapsicologia. Né? Então, nesse sentido, então, ela vai ter a fenomenologia como horizonte para isso, né?
onde ela começa, então, dizendo que a parapsicologia ela deve se constituir como uma ciência regional, né? Ou seja, ela deve ter uma fundamentação epistemológica e ontológica, ela deve buscar uma fundamentação como ciência rigorosa, né? Aí está logo também, de certa forma, um afastamento, né, da ideia que a parapsicologia pode ser, vamos dizer assim, validada única e exclusivamente pelo método experimental. Então, ela havia necessidade da delimitação do objeto, né, para essa fundação da parapsicologia como uma ciência de rigor, né, a necessidade de um esclarecimento radical e rigoroso dos conceitos básicos, das ideias e dos termos utilizados na ciência parapsicológica, e isso, né, eu exemplifico aqui com uma citação dela, né, onde ela diz que é um grande problema nas ciências que a mesma palavra seja frequentemente usada em diferentes disciplinas para designar o estado de coisas completamente diversos, o que só pode levar à confusão. Isso ela via, inclusive, na parapsicologia. A psicologia já é assim, né? A psicologia já faz uso, né, de termos que muitas vezes ela mesma, a própria ciência psicológica não sabe, né, não consegue identificar. O Russell dizia isso, por exemplo, sobre Wundt, né? E a inclusão do método fenomenológico de Russell como possibilidade, então, de edificar uma parapsicologia epistêmica e ontologicamente fundada, tá? Nesse sentido, então, ela passa a adotar, nesse empreendimento, o método fenomenológico, onde, né, então, para ela, deveria se executar, na análise dos fenômenos psíquicos, dos fenômenos parapsicológicos, né, as reduções. Então, a redução idética, né, a busca, então, dessa generalidade idética, porque, então, assim, a parapsicologia poderia, então, identificar os seus conceitos, as suas ideias, né, vamos dizer assim, o seu objeto, né, e com isso, né, promover a saída do empírico contingente, né, para se chegar, então, ao essencial dos fenômenos psíquicos ou parapsicológicos, né? Então, isso nós vamos ver rapidamente daqui a pouco com a telepatia, né? E a redução idética também pode levar à caracterização do fenômeno, né? Isso a partir, então, de uma modificação fenomenológica, né? Em seguida, ela também diz sobre a redução fenomenológica, né, que a redução fenomenológica vai, então, promover o exame, né, ajuda a examinar os modos das vivências e as suas condições essenciais. É claro que complementando, vamos dizer assim, a redução idética, né? Além disso, né, também promove a constituição, esclarece, né, a constituição essencial da consciência, sempre a questão da intencionalidade, né, a questão do visar aí dos objetos, né? E ainda que é um ponto interessante aqui no estudo da parapsicologia, né, na análise da parapsicologia, a distinção do polo objetivo e do polo vivencial, né? Ou seja, a distinção aí do noema e da noesis nas vivências paranormais ou parapsicológicas, né? Então, aí eu trago um exemplo aqui rapidamente, né, que é o exemplo que ela vai também desenvolver ali, né, no estudo dela, que é da telepatia. Bom, então ela parte, né, como qualquer análise fenomenológica, né, da tese geral, né? A tese geral é justamente então, o que na época se entendia como telepatia era justamente como ela vai reproduzir o Myers, né, Frederick Myers, que vamos dizer assim, o que vai cunhar o termo telepatia, né? Esses estudos do Myers está no livro Fantasmas dos Vivos, né? Então, a tese geral diz o seguinte, que a telepatia é a transmissão de pensamento independente dos canais reconhecidos pelos sentidos, tá? Então, ela começa, então, a análise fenomenológica, no sentido que, então, ela passa, né, da orientação natural para a orientação fenomenológica, e aí, então, ela vai também citar a questão dos experimentos, onde ela vai dizer que não vai produzir experimentos em massa para tentar descobrir, pelo cálculo de probabilidades, como que se dá a telepatia, né? Inclusive porque na análise que ela faz, ela mostra muito bem que os próprios pesquisadores, né, laboratoriais, que usam o método estatístico, empírico, nem sabem direito, né,
o que é a telepatia enquanto um fenômeno, né? Enquanto essa generalidade eidética. Né? Eles sabem do ponto de vista da generalização natural, mas não sabem aquilo que para ela é fundamental numa análise, né, de uma ciência rigorosa, que é a generalidade eidética. Né? Então, ela passa a descrever o fenômeno, né, e a vivência telepática, né? Então, uma espécie do voltar às coisas mesmas. Né? Inclusive, aqui queria salientar que ela teve mais de 45 anos de observações e análises minuciosas das vivências, principalmente das vivências telepáticas espontâneas. Né? Não aquelas que são produzidas em laboratório, mas aquelas que surgem no cotidiano. Tá? E aí, então, ela impõe, né, como procedimento, como nós sabemos, o método fenomenológico, a hipoquê, que é a identificação, né, e a suspensão dessas teses naturais. Né? E é interessante que ela diz assim, bom, então, essa é a transmissão de pensamentos, né, mas é só pensamentos, né? Será que não são também representações, sentimentos, juízos, avaliações? Será que não são outras vivências que são também transmitidas, né? E aí ela conta um caso aqui, né, que ela tem de uma telepatia espontânea com o Ruth Schneider, que foi um caso aí polêmico dentro dos estudos parapsicológicos, enquanto ela estava ouvindo. Então, aqui vou resumir, porque eu já vi que estou bem no limite do tempo. Ela está ouvindo ali uma ópera, né? E num determinado momento ela sente essa vem, né? Vem nela esses pensamentos, que entediante, quanto tempo vai durar ainda, quando finalmente acabará. Isso porque ela era uma fã de ópera, ela estava ouvindo, né, com muito prazer, né, e aí vem isso no pensamento dela. Né? E depois ainda ela diz, tenho outras coisas para fazer em Nuremberg. E aí ela no fim diz, então passei a conviver simultaneamente de duas maneiras diferentes e opostas, cheio de entusiasmo com eu mesmo e muito entediado como Ruth Schneider, né? Porque depois então ela acaba descobrindo que foi ele, né? Que ela tinha captado dele, vamos dizer assim, esse pensamento. Né? E aí então ela chega depois dessa análise, deixei bem resumido aqui, ela chega então, vamos dizer assim, nessa redução idética, que a telepatia então consiste nessa transmissão de conteúdos de consciência, então, de representações, e assim por diante, ou de vivências, né? Então, não é só pensamento, né? Pode ser estados de ânimos, pode ser sentimentos, ou pode ser até uma espécie de coloração, né? Como a gente sabe que na parte dos sentimentos, né, há um nível, né, de apenas uma coloração, né? E não ainda de um valor estabelecido, né? Mas isso que ela chamou de atmosfera, né? Essa atmosfera também pode ser, vamos dizer assim, transmitida, né? Pode ser captada e transmitida, né? Para uma ou mais pessoas, sem a mediação dos sentidos externos, dos sentidos sensíveis. Mas isso, né, na análise dela, continuando a análise dela, exige uma análise fenomenológica também, não só uma análise eidética, né? Há a necessidade, né, existe a necessidade de, então, analisar de uma maneira minuciosa a própria vivência telepática, para justamente entender isso, né, entender essa transmissão, que é a transmissão de conteúdo, mas também a transmissão de vivências, né? E aí, nisso, ela passa a distinguir a vivência telepática, né, da vivência perceptiva, da vivência empática, da empatia, por exemplo, da clarividência, que também ela vai dizer que muitos pesquisadores acabam confundindo que clarividência como telepatia, momentos, né, da telepatia, da clarividência, da recordação e da própria vivência místico-religiosa. Né? E aí essa análise fenomenológica leva ela, então, a uma análise, né, minuciosa dessa distinção noético-noemática, onde no noético você tem, então, o ato de aperceber-se do anímico psíquico ou do psíquico do alheio, em nós, Então aí temos a vivência originária de experienciar a mente do outro em analogia à percepção interna da alma interior. Então, como nós percebemos as nossas coisas, nós passamos, de repente, a nos dar conta de pensamentos, de sentimentos, ou até mesmo de uma atmosfera que não nos pertence, que não pertence, que não é originário em nós, Então, aqui ela cita um exemplo de transmissão noética, né? Então, onde Sinclair e Jack London, né? Ela sente que ele está cheio de desespero, de péssimo humor, nada mais.
Mas isso é tão forte que ela gostaria de ir lá, mas por razões maiores ela não o faz. Mais tarde ela descobre que ele justamente cometeu suicídio naquele momento. Né? Então, o que é transmitido é a vivência, né? O sentimento, né? Aquele estado de ânimo, aquela atmosfera. Né? Mas ela não estava, vamos dizer assim, vendo o conteúdo, né? Então não sabe que, havia uma tentativa de suicídio ali, e assim por diante. Ou é uma transmissão noemático, que é justamente a transmissão de um conteúdo, porém que se manifesta, é uma presentificação como não contido, como não originário pela vivência, pela pessoa que a vivencia. Então, aqui também trago um exemplo, né, da própria Gerda Walter. A senhora Sinclair desenhou e interpretou como um besouro com antenas longas, e que o emissor descreveu como vulcão, como uma nuvem. Isso é interessante, por quê? Porque havia uma representação, e ali, então, há um emissor que, vamos dizer assim, de maneira proposital, tenta, né, transmitir essa imagem, e aí, então, há um receptor, a senhora Sinclair, que recebe essa imagem, mas na hora que perguntam para ela, então ela desenha essa imagem, na hora que perguntam para ela o que é essa imagem, então ela diz assim, é um besouro com antenas longas. Mas o emissor tinha dito que aquele desenho era um vulcão com uma nuvem. Então, vejam que há uma transmissão, vamos dizer assim, do conteúdo. No entanto, aqui, isso é muito interessante, porque a Gerda Walter diz assim, olha, o conteúdo noemático ideal, puro, ele é transmitido, mas ele, ao ser vivenciado pela telepatia, ele recebe, vamos dizer assim, a interpretação do eu psíquico. Então, na hora que tem aquele conteúdo, vamos dizer assim, que seria expresso pelo desenho ali, né, que vem do ilético e assim por diante, há uma significação de besouro com antenas longas, mas essa significação vem já de um posicionamento da senhora Sinclair, diferente do posicionamento do emissor. Então, essa distinção ela acha fundamental os estudos da telepatia, coisa que não são feitas, né? Não é feita essa distinção nos estudos experimentais. Né? E aqui, então, eu termino, né? Porque já passei bem do horário, mas queria terminar com essa frase, né? Da Gerda Walter, onde ela diz assim, mesmo que tais vivências, as telepáticas, não existissem na realidade como efetivas, né? Ainda assim haveria seu conceito, sua essência, sua ideia, ou como quisermos chamá-las, e vamos levar isso em consideração na pureza de seu significado. Obrigado. Desculpe aí, Marcelo, Muito obrigado, Tommy, pelos minutinhos que eu Muito obrigado. Que eu passei. Muito obrigado. Muitas pessoas aqui te elogiando, te escrevendo, te parabenizando também, destacando o tema interessante, etc. Então, partilho isso com você também. Muito obrigado. Eu vou passar imediatamente, então, a palavra ao professor Danilo.